Olá, me chamo Luísa Pereira de Melo Carvalho da Silva, sou aluna do curso de Ciências Ambientais da Unirio e hoje trago o trabalho na jornada de iniciação científica com o tema O uso de bivalves como alternativa de biorremediação de ambientes aquáticos. Esse trabalho conta com a ajuda da aluna Beatriz Barroso Navarro e tem como orientadora a professora Natasha Krepski e co-orientadora a mestra Fernanda Silva dos Santos. Bem, para iniciar o trabalho, eu vou começar falando sobre a problemática e poluição dos recursos hídricos. Os nossos recursos hídricos, eles recebem gradativamente efluentes de forma inapropriada. E essa prática tende a aumentar cada vez mais, porque o crescimento populacional exacerbado no qual o nosso planeta vem enfrentando, ele tende a influenciar sobre isso. Mas então, por que esse fator seria tão relevante? A questão é que esses efluentes carregam patógenos, contaminantes e xenobióticos, causando alterações no ambiente. É importante lembrar também qual seria a diferença entre esses contaminantes e o que seria poluição. Segundo o autor Chapman, a diferença crucial entre os dois é que os poluentes consistem em determinada substância que pode trazer efeitos deletérios ao longo da cadeia biológica daquele ecossistema. E já o contaminante é considerado como uma substância isolada que não deveria estar naquela localidade, ou então a concentração é maior do que a permitida pela legislação. Então, já que nós, seres humanos, nós somos dependentes do acesso seguro à água, nós trazemos a biorremediação como solução de tratamento. O que seria a biorremediação? A biorremediação nada mais é do que a utilização de organismos vivos ou de seus processos para remediação total ou parcial de contaminantes do ambiente. Dentro dos organismos vivos que são possíveis de utilizar na biorremediação, você encontra os bivalves, no qual são moluscos filtradores que se alimentam de partículas suspensas que estão na água por meio de suas brânquias modificadoras. Na imagem a seguir, produzida para o trabalho, podemos ver como funciona o mecanismo dos moluscos. As ondas cinzas representam a água contaminada que será filtrada pelo molusco. O volume dessa água que entra na cavidade do manto é regulada pelo véu muscular, que consiste em uma dobra provenlente do manto. Esse fluxo de água, ele passa pelas brânquias e é na figura que podemos ver o corte de uma delas. Ilustrado pelas setas curvadas, vemos o fluxo que passa pelos filamentos das câmeras inalantes, identificadas como CI na figura, indo em direção às câmeras exalantes, que são identificadas pelo CE. Já essas setas paralelas, elas apontam o caminho do transporte de partículas através das ranhuras específicas dos alimentos. Dessa forma, eu trago como objetivo do trabalho definir o estado da arte do uso de bivalves na biorremediação de ambientes aquáticos, avaliando se o uso desses animais será factício e eficiente para esta finalidade. Para a realização do trabalho, usamos como metodologia a utilização de duas bases de dados online, o portal periódico CAPES e o PubMed. Para a busca, utilizamos as palavras-chave combinadas bioremediation and bivolve, remediation and bivolve, biofiltration and bivolve. E para um resultado ainda mais preciso, as combinações das palavras-chave foram restritas aos campos resumo e título dos artigos na utilização do PubMed. Para facilitar a triagem, foram levadas em conta o período de publicação, com um recorte temporal de 21 anos, no período de 2000 até o ano de 2021, e o tema da pesquisa, no qual deveria trazer alguma relação entre o processo de filtração de bivalves e a depuração de algum contaminante, seja ele substância química, micro-organismo, entre outros. Os estudos nos quais nós utilizamos eram redigidos na língua inglesa e apenas um seria na língua espanhola. Após a triagem e a seleção dos artigos, houve a leitura de um a um, buscando identificar quais eram pertinentes ao tema, até chegar a um número considerável de 44 artigos e 3 páginas da web. A partir desses 44 artigos, foram selecionados 13, nos quais se encaixavam de algum aspecto no tema proposto. E para a discussão dos artigos foram separados tópicos, a começar pelos contaminantes remediados, que apareceram metais em 2 artigos,
fármacos em um artigo, vírus em também um artigo, nutrientes em 3 artigos e micro-organismos em 4 artigos. Dentre outros tópicos, foram separados também os ecossistemas. Dulcícola apareceram em 5 artigos, marinho em um artigo apenas, estuário também em apenas um artigo. As espécies nas quais elas apareceram nos artigos foram 7. Dentre elas, as mais utilizadas nas produções foram a Corbicula flumeia, que aparece em 6 artigos, a Dreissena polimorfa, que aparece em 3 artigos, e a Anaconda californiense, que aparece em 2 artigos. Para melhor resolução do trabalho, foi feito um gráfico com todas as espécies de bivalve, a quantidade de artigos nos quais a espécie aparece, seus ecossistemas, se o bivalve foi eficiente ou não, os contaminantes no qual a espécie foi exposta, a porcentagem ou concentração removida e a referência dos artigos. Nesta primeira espécie, Corbicula fluminea, podemos ver que ela apareceu em 6 artigos no ecossistema Dulcícola e foi sim eficiente para a biorremediação. Conteve os contaminantes micro-organismo, agente químico, componentes metálicos e semimetálicos e metais pesados. Podemos ver que, como exemplo, os micro-organismos, foi possível remover a bactéria E. coli de 1 a 1,5 log. Adiante, temos as outras espécies de bivalve e seus resultados. Como exemplo da produção incluída no trabalho, trouxe o artigo de 2010, produzido pelo autor Lee, e tem como tradução livre uma integração de um leito flutuante ecológico integrado juntamente a uma planta, um molusco de água doce e um transportador de biofilme para purificação da água eutrófica. No trabalho, foi utilizada a espécie de água doce Corbicula fluminea, a planta semiaquática Hipomoea aquática e um suporte para biofilme, que é muito utilizado nos processos de nitrificação e desnitrificação de águas residuais. Com esse conjunto, foi possível a construção de um leito flutuante ecológico. O desempenho desse leito flutuante foi o mais eficiente na remoção de nitrogênio, com 41,5%, e o do fósforo total, de 47,3%. Além também de melhorar a qualidade da água com a remoção do sexton e da clorofila A da coluna d'água e da biodegradabilidade da matéria orgânica. Neste slide, eu trouxe uma imagem da espécie de bivalve utilizada e da planta semiaquática. No centro, podemos ver a representação feita pelo autor Lee do leito flutuante ecológico integrado. As plantas, elas crescem em hidroponia, ou seja, sendo impostas a retirarem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento da coluna d'água. Então, com as raízes expostas, isso facilita a integração de sólidos em suspensão. Para concluir este trabalho, podemos observar os benefícios dos bivalves como biofiltro. Essas espécies disponíveis no ambiente e os seus processos naturais de sobrevivência podem servir de forma ecológica, aproveitando o ambiente. Porém, da mesma forma, há também suas limitações, seja pela concentração, quantidade ou continuidade de despejo de contaminantes, o que também pode prejudicar o sistema biológico desses animais. Por isso, é de extrema importância estudos que abordem a possibilidade do aumento de tolerância desses organismos em ambientes tóxicos, através de, por exemplo, o uso de probióticos. Além de também direcionar estudos à exploração de conciliação de diferentes tipos de tratamento e espécies filtradoras, para que a carga desses contaminantes que chega até o bivalve seja abrandada e o resultado seja positivo. Muito obrigada pela sua atenção e para qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail lupmcs@gmail.com. Gostaria de agradecer também aos apoiadores desse trabalho, o CNPq, o FAPERJ, o CAPES e o Laboratório de Microbiologia das Águas da Unirio. Gostaria de ressaltar o meu agradecimento a todos que promovem a jornada de iniciação científica e principalmente a minha coordenadora e co-orientadora, Natasha Krepski, e a mestra Fernanda da Silva dos Santos, por me apoiarem neste trabalho. A seguir, seguem as referências do trabalho proposto.